Sempre foi uma preocupação minha estabelecer desde cedo o diálogo aberto com a Má, de tudo. Porque eu não sentia que eu podia dizer qualquer coisa, ou pedir qualquer coisa, ou falar sobre qualquer assunto. Então, essa foi uma preocupação que eu tive desde cedo. Estabelecer, tipo assim, ó, linha direta, não tem assunto que não se possa falar, não tem nada. Então, eu lembro da Má, desde muito pequena, assim, mesmo, 3, 4 anos, e eu dizer pra ela assim, olha, tudo que você quiser pensar em fazer, você vai me dizer. Se a gente puder realizar, imediatamente, se for uma coisa possível, viável e salubre, nós vamos fazer. Você falava assim com essa Não. E ela, Nossa, né? sim, mamãe. Não. Mas eu digo assim, se for algo que a gente possa fazer, a gente vai fazer. Se for algo que precisa planejar, a gente vai planejar e a gente vai estabelecer um prazo. Olha, precisamos de 5 anos para pagar essa viagem, precisamos de 1 ano para, ou precisamos de 1 semana para isso, a gente vai estabelecer. E se for algo que não dá, eu vou te explicar por que não dá. Mãe, quero roubar um banco. Eu também, mas não dá. Que é aquele conceito de não tem ideia idiota, né? A criança Não não tem tem a ideia idiota. liberdade É. de vir te dar todas as ideias dela. E aí a gente diz ela por não quê? tem medo de ser reprimida, É. de ser criticada, né? Humilhada, porque ela Exato. teve uma ideia que é impossível. Então, eu sinto que a gente estabeleceu muito essa comunicação, assim, livre. Que era uma coisa que era muito importante para mim. E eu sempre pensava, eu não venho da psicologia, eu venho da pedagogia, né? Mas era uma coisa que eu sempre pensava assim, cara, na adolescência a gente já perde o filho um pouco, né? Porque ele já fica mais na dele, já fica mais no quarto. Os amigos passam a ter um peso maior, né? Então assim, lá, não adianta chegar na adolescência e reclamar que não tem vínculo, porque o vínculo você não cria lá, você cria antes. Aham. Depois você vai passar, vai atravessar. liberdade, né? Então, eu sinto que Intimidade. assim, se a gente atravessou a adolescência dela de uma forma tão tranquila como foi, de fato, foi porque o trabalho de antes estava livre, tinha um caminho aberto. A De chegar e base contar. A base estava ok. Mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, quero fazer tal coisa, quero não sei o quê. Então, assim, teve o dia que ela resolveu botar os piercing todo na orelha. Meteu 4 furos de cada lado num dia só. Eu falei, Mariana do céu, por que vai de um lado, aí você dorme só do outro? É. Depois você faz do outro. Não, mas eu prefiro ser teatro. Então vai, porque a dor não é na minha orelha, é na sua. Estou te aconselhando. Você quer meu conselho? Não. Então vai furar. Aí eu lembro que ela ficava lá e começou a dormir com aqueles travesseiros de viagem. Que tem o buraco no meio e a orelha ficava no meio do buraco, assim, ó. Acorda com aquela marca, assim. E aí eu ria, obviamente, que eu falava assim, nossa... Aí eu lembro que eu falava pra ela assim, não, mas é porque... Aí a gente tinha liberdade. Ajudava, claro, ajudava a fazer o negócio. Mas aí eu falava assim, nossa, mas se uma pessoa tivesse te falado, né? Pra você furar uma orelha Se de cada vez. alguém tivesse Deixa eu pensar dado- aqui um nome. Assim, sei lá, Algo não sei. aleatório. Mas porque a gente também tem essa liberdade de zoar. Ela me zoa também, desde sempre, sem faltar com respeito. Ela brinca Que é o desde ponto sempre mais comigo. importante, né? Que é leve. Eu até já contei isso aqui, que uma vez ela tinha uns 8 anos, e aí eu tava na cozinha fazendo almoço e comecei a chamar, e quando a gente vai chamando repetidamente a criança não responde, a gente vai aumentando o nome, né? Que é tipo assim, Mariana, que você já vai, né? Que você já vai Daqui a pouco ficando- já tem o sobrenome. Já é o sobrenome, né? E aí, ela demorou pra vir. E aí, quando ela apareceu, eu falei pra ela assim, quantas vezes eu te chamei? Aí ela virou pra mim e falou, posso te zoar? Eu falei, pode. Ela falou, em 8 anos? Não sei quantas vezes foram. Eu achei que tem ela, essa conta, eu não. achei que Tá ela tava anotando? contando. Desde Você que eu chamou nasci? 7 vezes, Mariana foi no 7º. Exato. Mas é só isso que eu ia falar, dessa comunicação com a criança, o bem que faz. Porque a minha tá com 22, quase 23 anos, e eu posso dizer que foi fundamental na nossa relação em todos os momentos, para tudo, para os momentos bons e ruins. Sentar, conversar, decidir as A coisas. experiência ser gostosa, ser divertida, né? Eu fico imaginando a solidão dos pais autoritários, de você sempre ter que ter aquela distância, porque senão você perde a autoridade, né? Então você não pode se divertir, você não pode ter intimidade com essa criança, né? Dela poder vir, brincar e pegar né? E te dar um beijo a hora que bate na testa. Então assim, eu tenho a impressão de que é muito solitário, né? E que eles só descobrem que é solitário assim quando fica adolescente, que eles começam a sentir. E aí o que acontece? Eles vão ficando com raiva. Então, começa a piorar ainda mais. Você vai ficar nesse quarto? Então, você tem que ficar trancado no quarto uma semana. E aí, vai só aumentando essa distância. Aí, chega na vida adulta, meu filho não me visita há 2 meses. Né? E aí, poxa, por que será que ele não te visita 2 meses? Né? Mas... Ele vai continuar te querendo quando não precisar de você?
Exatamente. Né? Você vai continuar sendo uma das pessoas que ele quer porque perto. o ideal é que a gente consiga ser uma relação leve, né, na vida dos nossos filhos, a ponto de você vai ser firme nos momentos que você tem que ser firme, e você tem que ser. É muito desrespeitoso não ter firmeza na educação dos seus filhos. Mas você precisa de ter a bobeira, né? E eu amo aquele filme, né? O Divertidamente, porque tem as ilhas, né? E tem a Ilha da Bobeira, você tem que fazer as bobeiras com a criança, sabe? Inclusive, hoje já tem muita pesquisa mostrando que tem várias fases do desenvolvimento da criança, que a melhor forma de você lidar com a criança não entendendo o que está acontecendo é você fazer ela rir. Entendeu? Porque ela não está entendendo, ela está lá cheia de frustração acumulada por causa do negócio, você faz uma palhaçada, faz ela rir, deixa ela liberar essa tensão na gargalhada, entende? Ou então, por exemplo, vários autores falam da importância de você deixar a sua criança chorar. A gente fica querendo que a criança pare de chorar. Eu vejo isso com muita frequência, parquinho, praia, né? Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tá tudo bem. E tá tudo bem não estar tudo bem. Deixa a criança não estar bem. Acolhe, mostra que não estar bem. É ok, faz parte. É né? um momento válido também. Né? É super válido. E eu tô aqui para isso. Né? Eu sou esse lugar para você. Esse ponto Enquanto de paz, eu né? puder ser, eu vou ser, entendeu? E aí eu vi um gráfico de meme um dia desse que é assim, um gráfico do quanto que você precisa da sua mãe, do seu pai, da sua avó, né? E aí você vai ficando mais velho, o gráfico só vai aumentando. Assim, quanto você precisa do colo da sua mãe. E é isso, assim, porque diversos momentos do dia a dia da vida adulta, tudo que você quer é deitar no colo da sua mãe. E aí tem gente que tem a sorte de ter isso, né? E tem gente que infelizmente não tem porque perdeu, mas tem muita gente que não tem porque não tem esse direito. Porque não foi construído isso. E aí você que está aqui assistindo, ouvindo, qual relacionamento você quer ter com o seu filho adulto? Você quer ser esse lugar? Né? Você quer que tenha acontecido um negócio lá no trabalho e o seu filho, a sua filha, venha almoçar com você no domingo e queira te contar? Sabe? Ou ele vai achar que te contar, ele vai arrumar outro problema na vida dele. Você só vai aumentar, né? Você só vai piorar, ou você não vai dar a mínima importância, ele vai se sentir mais deslegitimado ainda. Então, essas decisões... E aí a pessoa fala assim, mas meus filhos já estão adultos e já estão fazendo isso. Você tem ainda total possibilidade de reencontrar a criança que seu filho foi. Porque quando você tem isso, você tem filhos com crianças interiores feridas. Essas crianças precisam, literalmente, de você ter um dia inteiro com seu filho adulto, como se ele tivesse 5 anos. E você vai ver o brilho no olho daquele adulto de 30 anos. Sabe, quando a gente fala de criança interior, que a gente está trabalhando, às vezes, a criança interior, fazendo algum exercício com criança interior, e fala assim, hoje você vai comer... Vamos trazer essa proposta aqui para vocês duas e para quem está assistindo. Hoje você vai ou comer... ou brincar, ou assistir alguma coisa que a sua criança queria muito, mas não podia. Na sua época não podia. Eu lembro, quando eu fiz esse exercício a primeira vez, eu tomei Toddy. Porque lá em casa a gente tinha uma preocupação com peso muito grande, desde que eu era muito pequena. Então, a gente só comprava achocolatado, diet, sabe? Assim, que você mistura e fica aquele pó e você toma... Fica o pó do chocolate na sua boca, porque não mistura direito. E aí eu tomei um Toddy, o Toddy mesmo, com açúcar, sabe? Assim, não era nem Toddy, era, não sei lá qual era o achocolatado. Um mas achocolatado. Enfim, isso, um achocolatado. E aí eu tomei o leite com achocolatado lá e, cara, eu tava tipo, oh, meu Deus, a minha criança interior tá, tipo, pulando de alegria, sabe? Assim, que felicidade. E aí a gente começa a identificar certas coisas. E aí eu sentei com os meninos, assim, porque lá em casa a gente também não tem, porque eu não tive esse hábito. Então, na Eles minha têm casa... que idade, seus filhos? Eu tenho, o mais velho tá com 8 e o mais novo faz 7 agora, em março. Ah, pertinho, idade. Pertinho. E aí eu comprei e fiz para eles, assim, eles, nossa, mamãe, esse chocolate tá tão gostoso. Eu pensei, criei uma core memory. Eu não sei como é que é no Divertidamente, quando cria aquela memória que vai pro núcleo, eu não tenho. Aí você fica meio que, tipo assim, criando essas memórias, que, pô, eu lembro do dia que eu tomei isso aqui com a minha mãe, a gente sentado e tal. Então, a gente vai ficando atento, assim, para essas lacunas que a gente precisa primeiro preencher na gente,
na nossa, e às vezes eu, como eu trabalho com isso, né, eu tenho às vezes a liberdade de comentar, não tanto porque são gerações diferentes, a minha mãe tem as dores dela, meu pai tem as dores dele, então eu sinto que para algumas famílias isso vai acontecer super fácil, para outras você vai um passozinho de cada vez e respeitando, assim. Mas é importante você entrar em contato com isso, você conseguir conversar, não conseguir conversar com a mãe, com o pai, às vezes conversa com seus irmãos. Geralmente os irmãos têm dores muito semelhantes, têm faltas muito semelhantes. Senta junto, vamos marcar aqui então entre as irmãs, os irmãos e tal. Vamos tomar um achocolatado quentinho aqui, todo mundo junto, vamos jogar sei lá, entendeu? E é um momento que cura, Sim. sabe? Que restaura, assim.